Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós escutamos no Santo Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo aqui nos pedindo para dar testemunho dele, testemunho de homens, de mulheres de Deus, testemunho de pessoas que se encontraram com Cristo, tomaram consciência da vida e alcançaram o céu. O testemunho que os cristãos devem dar hoje não é um testemunho diferente dos apóstolos, da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos nesses 2000 anos de história. O testemunho é simplesmente se tornar verdadeiramente amigo de Deus. É impossível dar testemunho no mundo se não se é amigo de Deus. É por isso que muitas vezes testemunhar Jesus Cristo em meio ao mundo é algo difícil, é algo estranho. Por quê? Porque simplesmente o testemunho não é derivado de uma vida de oração, de uma intimidade, de uma proximidade com nosso Senhor. É na proximidade com Ele, é na amizade com Ele, que nós iremos de verdade assimilando o nosso modo de ser, de viver, de pensar como Ele, de agir como Ele. Quando eu comecei a minha vida espiritual no seminário, o meu diretor espiritual, ele muito dizia assim: sempre que você tiver dúvidas de alguma atitude que você vai tomar, você tem que se perguntar assim: e se Jesus Cristo estivesse agora aqui no meu lugar, o que será que ele decidia? Se a sua decisão for igual a que Cristo tomaria, faça. Se a sua decisão for diferente da decisão que Cristo tomaria, não faça. Ou seja, Cristo é a balança, Cristo é o norte. O comportamento de Cristo é que nos norteia. Só que muitas pessoas não conseguem entender que aquele que vai testemunhar Jesus Cristo em meio ao mundo sempre vai ser tido como antipático pelo mundo, porque o mundo não consegue entender Jesus Cristo, não consegue entender a lógica de Deus, não consegue de modo algum compreender as razões pelas quais Deus se comportou assim. E os cristãos veneram esse comportamento de Cristo e imitam na sua própria vida aquilo que nosso Senhor viveu. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é impossível testemunhar Jesus Cristo se não se aproxima dele, se não busca se entender a lógica dele, se não se cria intimidade com ele. A mudança de comportamento, a defesa de Cristo em meio ao mundo, sempre vai ser algo pesado, e muito mais para quem utiliza muitas vezes esse testemunho fajuto para sobrepor as pessoas. Os cristãos não fazem isso. Eles se comportam como amigos de Deus para converter o outro, para serem luz e seta para o outro, e não simplesmente para chamar a atenção. Então, o testemunho de Cristo se dá com a criança, se dá com o jovem, se dá com o adulto. Testemunhar Cristo não quer dizer que em alguns momentos a pessoa não vá ter alguma dificuldade, algum deslize, alguma queda. Quer dizer que em vários momentos da vida a pessoa vai viver na proximidade com Deus,
buscando atrair as pessoas ao encontro com Jesus. Tanto que muitos santos da nossa igreja dizem assim: quando você sair para evangelizar, se preciso for, use palavras, ou seja, é o testemunho de vida que arrasta. Se falar, e se a palavra não condizer com o testemunho, com o comportamento, aquela palavra não consegue de modo algum carregar ninguém para Cristo. Vai, por outro modo, arranhar a imagem do cristianismo, dos cristãos. Então, a primeira forma de evangelizar é simplesmente testemunhando. Por exemplo, não é preciso, em muitos momentos, você ser antipático com a família. Basta você ser coerente com a sua opção. É hora de missa, eu vou à igreja. Ah, mas está tendo uma festa aqui, mas eu preciso ir à missa. Ah, mas está tendo um comportamento, está tendo um movimento aqui, mas eu preciso ir à missa. Ou seja, para que as pessoas entendam a responsabilidade e o compromisso e a identificação que nós temos com o Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, servir a Cristo não é fácil. E testemunhar Cristo em meio ao mundo, para quem consegue, é um dom, uma graça que haverá de nos levar aos céus. Vamos ficar de pé e vamos todos juntos elevar os nossos pedidos, as nossas preces ao Senhor, o bom Deus.